E aí, pessoal, tudo bom? Bem, vamos lá conversar sobre um assunto interessante que é você pode enfrentar isso lá na audiência. Tá? Imaginemos que você esteja lá no plenário do Tribunal do Júri, a audiência transcorrendo normalmente, momento de ser ouvido testemunha de acusação, ok? E o Ministério Público arrolou as testemunhas, é, você não arrolou as mesmas testemunhas do que o Ministério Público. E num determinado momento lá, repare que o Ministério Público, em momento algum antes de se instalar a sessão, ele desistiu da testemunha. Então, a testemunha está lá aguardando. Então, o Ministério Público ouve, por exemplo, a testemunha A, ouve a testemunha B e resolve desistir da testemunha C. E comunica ao juiz ali em plenário, tá? E o juiz fala: olha, o Ministério Público está desistindo da testemunha X e, portanto, nós vamos dispensá-la. Alguém se opõe? Bom, você, se tiver interesse em ouvir essa testemunha de acusação, eu vou ter interesse alguma vez em ouvir testemunha de acusação? Claro que sim, por muitas e muitas vezes você tem interesse. E aí você tem que se manifestar, tá? Eu me oponho, excelência. Eu tenho interesse em ouvir essa testemunha e não dispenso essa testemunha. O que vai acontecer na prática que a gente vem vendo? Isso aconteceu exatamente comigo, por isso que eu estou trazendo essa experiência para vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa. E aí eu me manifestei contrário à dispensa da testemunha, porque tinha interesse em ouvi-la, e o Ministério Público rebateu, falou: olha, mas a testemunha é minha. Falei: não, a testemunha não é sua, a testemunha é do processo. Foi o senhor ou a senhora que arrolou, assim como as testemunhas de defesa foram roladas pela defesa. Uma vez instalada a sessão, essa testemunha ela fica disponível à disposição das partes. Tá? A diferença é que se o Ministério Público, por exemplo, arrolou, é ele que tem que começar fazendo as perguntas. Mas se ele desistiu, então quem tem que, se eu decidir por ouvir essa testemunha que ele tenha dispensado, perguntas vai começar por mim, tá? Porque o Ministério Público ele desistiu. E aí, como é regra aqui no Brasil, né, o Ministério Público e os magistrados, em regra, é o que eu chamo de direito de consorte ativo acusatório, o juiz, no meu caso, falou: doutor, o senhor não arrolou realmente. Eu falei: eu sei que eu não arrolei, mas ela faz parte do processo. Inclusive, apesar que eu sou contra isso, a testemunha pode ser ouvida como testemunha do juízo, está aí no código. Nós que reconhecemos o sistema acusatório, a gente entende que não, mas já que se aplica em favor do Ministério Público, por que não respeitar o princípio da paridade das armas e também se aplicar à defesa? Até porque quanto maior quantidade de informações os jurados tiverem e com mais qualidade essas informações, menor a probabilidade de erro. E aí o juiz negou, né, a oitiva dessa testemunha. E o Ministério Público ainda veio com a argumentação do seguinte: olha, mas o senhor nem arrolou essa testemunha e muito menos colocou a cláusula de imprescindibilidade, ou seja, não falou que a testemunha era imprescindível. Eu falei: eu sei disso, porque foi o MP que arrolou. Só que a partir do momento que se arrola essa testemunha e se instaurou a sessão, a testemunha, para ela ser dispensada, todos têm que concordar, não somente quem arrolou. Final da história, o juiz indeferiu. O juiz também não quis ouvir essa testemunha como sua testemunha de juízo. Se fosse ao contrário, com certeza ele teria ouvido, né? A gente sabe que o Ministério Público, quando pede, a magistratura, em regra, acata aquilo ali, por um absurdo que seja. E aí, qual é o seu papel? Seu papel é você pedir a palavra para você consignar as suas irresignações lá na ata de audiência. Então, não é para pedir o juiz para, consta em ata o meu requerimento em indeferimento. Não, você tem que fundamentar. Excelência, eu estou requerendo a abertura para que eu possa fazer as minhas irresignações que fiquem constadas na ata
conforme eu vou me manifestar agora. E aí o juiz vai ter que abrir, você se manifesta dizendo que, por exemplo, eu fiz isso, que a testemunha não foi arrolada pela defesa, que já tinha sido arrolada pelo Ministério Público. Porém, uma vez instalada a sessão, essa testemunha ela deixa de ser efetivamente de uma das partes e sim do processo. O fato do Ministério Público ter desistido não impossibilita a defesa de insistir em ouvir essa testemunha, porque ela é do processo, mesmo não tendo sido colocada a cláusula de imprescindibilidade, e não teria mesmo, porque não foi a defesa que arrolou. E na pior das hipóteses, essa testemunha deveria ser ouvida como testemunha de juízo, respeitando o contraditório, plenitude de defesa, ampla defesa, sob pena de prejuízo para a defesa e para o réu, ok? Faça consignar isso. Consigne exatamente isso, porque numa eventual condenação de seu cliente, você pode requerer uma nulidade daquele julgamento e um dos fundamentos pode ser esse aí, cerceamento de defesa, tá? Então tem muita discussão lá na prática que às vezes você é pego de surpresa e você tem que estar preparado para poder rebater essas incoerências que o Ministério Público pratica e pior quando é chancelada lá pelo Poder Judiciário. Então fiquem acostumados porque o tratamento é totalmente desigual entre acusação e defesa, ok? Se fosse o inverso, eu tenho certeza absoluta que o juiz ia deferir que essa testemunha fosse ouvida pelo Ministério Público. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é o que nós temos para ir, principalmente na primeira instância. Na segunda instância também está complicado. Começa a melhorar, como eu já venho falando há muito tempo, no STJ, no STF, com algumas decisões mais respeitosas, principalmente no que tange a defesa. Eu não estou dizendo que a defesa tem que ter tudo. Eu estou dizendo que tem que ter equiparação, o que não existe no caso concreto. Então fica essa dica para você aí que atua na área criminal. Essa informação seja tanto lá no Tribunal do Júri como nas audiências, né, de competência e de juiz singular, ou seja, aquelas que não são competência do Tribunal do Júri, furto, roubo, estupro, seja lá o que for. Se acontecer isso, você conseguir em ata a ideia do cerceamento de defesa, tá ok? Ah, mas se o juiz falar, mas está sendo gravada. Não, não, não. Gravada é uma coisa e constar em ata é outra. Porque se fosse para se extinguir a ideia de se consignar em ata, né, a lei, quando trouxe em 2019, né, essa ideia das audiências serem gravadas de forma audiovisual, teria revogado o artigo 405 do Código de Processo Penal, e não fez. E nenhum desembargador e nenhum ministro vai ficar procurando num vídeo aonde é que ponto está aquela ilegalidade. Por isso que a ata é extremamente importante, ok? Essas informações aí para você estar esperto na hora da sua audiência e não deixar que o seu cliente seja prejudicado e muito menos você lá na sua tese defensiva. Grande abraço para todos, bons negócios.